Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com a apostila 2. Então, esse é o primeiro vídeo desta apostila. E como nós vamos trabalhar com isso, nós vamos primeiro recordar o que nós vimos até agora. Nós vimos a linearização de uma equação diferencial. Só recapitulando, esse aqui é um tanque, em que o equacionamento é esse aqui, e vimos que a versão linearizada desta equação é dada por esta equação aqui embaixo. Então, o que nós fizemos foi a linearização de apenas uma equação diferencial. E vimos que, quando nós linearizamos, nós trocamos as variáveis originais, passamos a utilizar variáveis desvios. Fizemos exercícios a esse respeito, mas sempre trabalhando com uma equação diferencial. Agora, nós vamos trabalhar com um sistema de equações. O ponto-chave é que uma equação diferencial produziu uma função de transferência de primeira ordem. Nós vamos agora, na aula de hoje, trabalhar com um sistema de equações. E quando nós trabalhamos com um sistema de equações, nós vamos ver que vão surgir, ou poderá surgir, um sistema, se esse sistema for cheio, uma função de transferência de ordem mais elevada. Para introduzir, então, esse assunto, nós vamos fazer uso do tanque turbinado que nós abordamos no nosso primeiro exercício, mas uma versão um pouco mais simplificada desse tanque. Então, esse é o sistema, só para recordar, em que nós temos uma mistura de água quente com água fria num tanque, onde existe a possibilidade de um aquecimento adicional de temperatura, através no caso aqui, através do aquecimento na camisa. O objetivo é a temperatura de saída e a vazão de saída do tanque. Nós temos duas configurações possíveis nesse sistema. A saída por baixo, com escoamento natural. Aqui nesse exemplo nós não estamos usando a bomba. E a situação em que o nível do tanque está fixo, em que a saída é por cima. Essas duas situações estão ilustradas aqui e geram o equacionamento, que é o equacionamento que aparece aqui em cima e que nós vamos detalhar rapidamente para vocês. Esse escoamento por cima tem essas equações aqui, e já o equacionamento por baixo tem essas equações aqui. Mas o ponto-chave é que esse sistema surge através de uma modelagem matemática bem simples, que é o balanço de massa e de energia. Então, pelo balanço de massa e energia, nós conseguimos gerar o sistema de equações. Agora, nós não temos mais apenas uma equação, nós temos duas equações. A primeira equação reflete o balanço de massa. Então, nós vamos usar aqui um balanço em que vamos usar a variável volume, considerando que a massa específica é constante, o balanço de massa vai ser a variação de volume igual à vazão que entra menos a vazão que sai. Esse é o balanço de massa. Vou chamar de BM, balanço de massa. Aqui está implícito ρ1 igual a ρ2 igual a ρ constante. Certo? Então, o balanço de massa é simplesmente dado por essa equação. Com o balanço de massa, nós conseguimos calcular a vazão de saída. Agora, nós temos que fazer também o balanço de energia. O balanço de energia vai ser o quê?
O balanço de energia vai ser dado pela seguinte expressão. É a energia interna é igual à entalpia que entra, OCP F1 T1 pela corrente quente, a entalpia que entra pela corrente fria, menos a entalpia que sai do sistema. E mais a taxa de calor injetada no sistema, dado por esse Q ponto. Certo? Esse é o balanço de energia. Para expressar a energia interna, nós vamos usar a expressão, energia interna é uma função de estado. Ela é a derivada de U por unidade em relação à temperatura a volume constante, vezes a diferencial de temperatura, mais a variação da energia interna em relação ao volume com a temperatura constante, vezes a variação de volume. Nesse caso, a variação de volume não interessa, é zero. Então, nós vamos poder expressar isso aqui dessa forma aqui. Sendo que isso aqui, da derivada parcial aqui, isso aqui é o quê? É a massa vezes o CP, o CV, desculpe, o CV. Isso aqui é a definição de CV, a massa porque é uma grandeza extensiva, porque o U ele depende da massa. Então, é massa vezes CV vezes a derivada da temperatura. Vamos substituir isso aqui, mas nessa substituição a massa vai ser dada por ρ vezes volume vezes CV dt. Isso aqui nós vamos substituir aqui. E aí vamos chegar à expressão correspondente ao balanço de energia, considerando que o volume, na realidade, vai ser V vezes T. Desculpe que aqui esse diferencial aqui, esse aqui está aqui dentro. Está dentro do... Aqui é CV vezes DMT. Isso faz com que o volume esteja dentro, assim como o ρ. Né? Só o CV está de lá de fora. Mas como ρ e CP, ρ é constante, nós tiramos ele para fora e aí escrevemos a equação dessa forma aqui. ρ1, CP1, F1, T1, 2, CP2, aqui é 2, tá? F2, T2, menos ρ, CP, FT, mais Q ponto. Bom, não é nenhum sacrilégio nós também assumirmos que o CV é igual ao CP, 1, CP2 e CP. E que isso tudo é uma constante. Dividindo, então, nós podemos escrever o balanço de energia dessa forma aqui. Dividindo a expressão por ρ CV e fazendo CV igual a CP, nós chegamos à expressão simplificada que remete ao balanço de energia.
E esse aqui, então, é o nosso balanço de energia no sistema. Balanço de energia. Então, nós temos agora duas equações. As equações, então, só vou repetir aqui a equação original da balanço de massa. Com essas duas equações, nós temos um sistema de equações. Esse sistema de equações vai ser linearizado agora. Esse aqui é o balanço de massa. Então agora nós não temos mais uma equação diferencial apenas, nós temos um balanço formado por duas equações. Então agora nós temos um sistema de equações. E esse sistema de equações, nós vamos chamar um vetor, que será o vetor genérico x. Ele é o vetor das variáveis de estado. E nesse caso, ele, do jeito que eu escrevi o sistema, ele está representado como formado pela variável v vezes t e pela variável v. Esse é um vetor, no caso é um vetor que tem duas variáveis. São as duas variáveis que estão dentro da derivada. Observem que, quando nós modelamos o sistema, nós podemos ter diferentes representações de variáveis de estado. Não existe apenas uma possibilidade de variável de estado. Depende como o sistema foi modelado. No caso, se eu descrever o sistema com essas duas variáveis, as variáveis de estado são aquelas variáveis que nós temos as derivadas. Se eu souber, por que é chamado de variável de estado? Porque se eu souber o valor delas, me basta. O passado todo do sistema, não me interessa o caminho que ele fez para chegar lá. Se eu souber o valor, eu sei aonde o sistema se encontra, o estado do sistema. E nós representamos isso pela condição inicial. Normalmente nós pegamos a condição inicial, que uma vez atribuído ao sistema no início desse sistema, vai permitir com que nós consigamos acompanhar o sistema ao longo do tempo futuro, digamos. Então, por isso que são chamadas de variáveis de estado, porque elas descrevem aonde o sistema se encontra. Ela nos diz aonde o sistema se encontra, e isso é o reflexo de todo o passado do sistema. E a partir dali, nós temos o início das alterações que vão ser feitas no sistema, e o efeito dessas alterações vai ser capturado pelo sistema de equações aqui. Mas eu posso descrever o sistema e caracterizar o sistema usando diferentes possibilidades de variáveis de estado. Então, as variáveis de estado não são únicas. Elas dependem de como eu descrevi o sistema. Por isso que nós estamos usando, nesse exemplo, V e T. Até então, nós podemos, por exemplo, reestruturar isso usando uma outra variável. Então, eu vou mostrar para vocês que, dependendo de como eu trabalho com esse sistema, eu tenho diferentes possibilidades de definições de variáveis de estado. E todas elas vão ser representativas do sistema. Então, os próximos passos que eu vou mostrar aqui para vocês vão abordar justamente isso. Só para mostrar claramente
que uma das alternativas que nós temos é, eu posso reescrever a equação de cima da seguinte forma. Imagine que eu tenho dt, dv dt. Eu vou escrever isso como v dt mais t dv. E aí agora eu vou substituir, por exemplo, essa equação aqui. Ó. Substituindo essa equação aqui, vai ficar desta forma aqui. V dt. Substitua ele agora aquela equação. Ou seja, eu vou substituir o lado direito dela, né? E agora, eu vou pegar o lado direito dessa equação e vou colocá-lo aqui. E aí, olha só, o que nós vamos ter? Passando esse cara aqui para o outro lado, nós vamos chegar à seguinte formulação. V dt igual a F1 T1 menos T, mais F2 T2 menos T, mais o quê? Esse T vezes Ft cancela com o outro e vai ficar simplesmente a expressão dessa forma aqui. Então aqui eu tenho o equacionamento, vou levar isso aqui já para o outro lado. E aí nós chegamos a um sistema de equações. Seria uma folha aqui para nós termos espaço para trabalhar. Aí o nosso sistema de equações vai ser escrito, uma outra alternativa de escrever o sistema de equações é essa aqui, ó. Em que essa equação aqui ela é oriunda do balanço de energia, continua sendo o balanço de energia, só que agora a minha variável de estado vai ser a temperatura e não mais o V vezes T. O balanço de massa continua o mesmo, não fizemos nenhuma alteração, e vamos ter aqui F1 mais F2 como antes menos F. Aqui agora eu tenho um sistema de equações, e nesse caso 2 aqui, o nosso conjunto de variáveis que definem os estados é V e T. Nós normalmente representamos ele na sua forma transposta, então, para deixar isso claro, como é um vetor, a gente coloca o transposto. São duas formas equivalentes. Aqui, então, as variáveis de estado são volume e temperatura. Observem que eu posso definir um outro conjunto de variáveis de estado. Eu posso, por exemplo, se eu quiser descrever esse sistema, eu posso descrevê-lo com outro conjunto. Vamos, por exemplo, alterar
e usar essa expressão, volume é igual à área da seção transversal vezes a altura. A altura H. Certo? Agora eu vou substituir na equação e aí passo, por exemplo, considerando com A constante, substituindo na equação, vai ficar dessa forma aqui. Por exemplo. E aí, o resto aqui da outra equação de balanço de energia continua mesmo. Eu posso substituir explicitamente aqui por A vezes H, ou eu posso simplesmente deixar a variável V, e aí eu tenho um sistema algébrico diferencial. Então, as duas abordagens, eu vou deixar com V, só para deixar claro para vocês, que eu tenho aqui, no caso agora, um sistema algébrico diferencial que pode ser facilmente reduzido apenas a um sistema puramente diferencial. Aí o nosso sistema seria isso aqui seria a equação algébrica. E essa equação algébrica aqui, ela pode ser facilmente substituída e aí vir um sistema puramente diferencial, certo? Então, nesse caso, a natureza do sistema, se eu uso ou não a variável V, ou substituo ela, é uma escolha minha. O ponto-chave é que, mesmo assim, tendo mais uma equação algébrica, as variáveis de estado, o número de variáveis de estado, continuam as mesmas. Ou seja, o número de variáveis de estado está relacionado às variáveis que eu preciso, o número de variáveis que eu preciso definir na inicialização do sistema. Ou seja, na condição inicial. Nesse sistema que últimos que eu mostrei, as minhas variáveis de estado vão ser H, T. Então, é o mesmo sistema, a descrição é a mesma, continua sendo a primeira equação relacionada ao balanço de massa, a segunda equação ao balanço de energia, e o resto continua tudo igual. Certo? E para poder rodar esse sistema, eu preciso saber a condição inicial dele. Sem isso, eu não consigo resolver esse sistema de equações. Também preciso saber o vetor das variáveis de entrada. As variáveis de entrada, nós representamos por U, vão ser o quê? As entradas manipuladas, MVs, vão ser, que nem nós analisamos, F1, F2 e a taxa de aquecimento. Essas são o vetor das variáveis manipuladas. E o vetor dos distúrbios, nesse caso, que também é uma entrada, a gente representa genericamente U como a variável de entrada,
o vetor dos distúrbios vão ser o quê? Vão ser a temperatura 1 e a temperatura 2. Então, o vetor dos distúrbios. E nesse sistema, quem serão as saídas? A variável y representa as variáveis de saída. Que são, normalmente, as variáveis controladas. E são aquelas que nós temos os sensores que permitem acompanhar o sistema. Nesse caso, eu poderia definir o y como sendo a vazão de saída e a temperatura. Como eu poderia, se eu estivesse usando o medidor de vazão. Se eu estiver agora trabalhando com medidor de nível, vai ser H e T. Então, eu teria um sensor de nível e um sensor de temperatura. Certo? Então, o Y representa genericamente as variáveis de saída. X representa as variáveis de estado e U representa as variáveis de entrada. Sendo que as variáveis de entrada nós podemos dividi-las em manipuladas, MVs, e distúrbios. Representações de estado, existem várias formulações possíveis. E eu escolhendo uma, não implica de eu alterar as saídas. As saídas vão estar vinculadas com as variáveis que eu meço. Então, aqui eu ilustrei duas situações em que nós temos variáveis sendo medidas diferentes, o que leva a vetores de saída diferentes. Observe que as variáveis de saída estão relacionadas com os estados. Estão relacionadas também, vão ser funções também das variáveis de entrada. Então, nós vamos ver que as variáveis de saída vão ser expressas genericamente como sendo uma função dos estados e das variáveis de entrada. Isso aqui é uma função G que reflete os estados, que é a função dos estados, e das entradas. Sendo que as entradas são de dois tipos, as manipuladas e as grandezas, entradas manipuladas e distúrbio. Né? Aqui nós temos os dois tipos. O MV e o UD, certo? Então, o U está representando esses dois grupos. E o sistema de equações que descreve a dinâmica do sistema vai ser uma função f, então a derivada desse vetor x vai ser igual a f de x vezes f de x, função de x e de u, né? Então aqui nós temos um sistema de equações, ou abstração, isso aqui é abstração, daquilo que nós escrevemos. Então essa aqui é a notação normalmente utilizada para descrever esse sistema de equações. Essa
combinação aqui é o que nós vamos linearizar logo em seguida, certo? E aí nós conseguimos, então, já definir as variáveis de estado. As variáveis de estado são aquelas que nós temos as derivadas. É representado pelo vetor x. O equacionamento das equações diferenciais é função desse x. E esse x se relaciona com o y a partir de uma equação, não pode ser não linear, mas que é uma equação estática. Ou seja, não tem dinâmica, não tem equação diferencial, que relaciona o x e o u com o y, certo? Então, essa é a primeira parte onde nós descrevemos o sistema. Nesse caso específico, o equacionamento genérico está aqui. E nesse caso específico, vamos considerar que nós vamos usar a primeira das abordagens que nós fizemos, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos usar ela como base para o nosso caso. Nós podemos escolher qualquer uma das alternativas que foram apresentadas. Podemos usar qualquer uma delas. Mas vamos escolher uma para ter uma ideia clara do que nós estamos dizendo. Então, essa aqui é a representação genérica. Do sistema de equações. Normalmente a variável f, que é função desses vetores de estado e entradas. Nesse exemplo específico, seria composto por essas duas equações diferenciais, essa equação diferencial e essa aqui. E nessa formulação, as variáveis de estado vão ser volume e temperatura. E as manipuladas F1, F2 e Q, e o D vai ser T1 e T2. Observem que eu posso ter diferentes alternativas de formulação das variáveis de estado. Mas as variáveis manipuladas e os distúrbios, em todas essas alternativas, serão as mesmas. E poderemos ter alternativas diferentes de variáveis de saída, dependendo daquilo que eu meço no sistema. Então, se eu medir o nível, a variável de saída, se eu medir o nível no tanque, a variável de saída vai ser o quê? H. E a variável, se eu medir a temperatura, a outra variável de saída vai ser a temperatura. Então, a definição das variáveis de saída vão estar vinculadas às grandezas medidas, certo? Tendo isso em mente, no nosso próximo vídeo, nós vamos, então, ver como nós linearizamos esse sistema de equações. Agora nós não temos mais apenas uma equação, mas nós vamos linearizar um sistema de equações. Isso é o tema do nosso próximo vídeo.